Olá, professoras e professores! Sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de Tecnologia, Inovação, Programação. Eu sou a Jéssica Tambor, sou formadora na Start by Alura e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, uso óculos, meus cabelos são longos, ruivos ondulados, estou vestindo uma jaqueta preta e eu não estou sozinha nessa bancada hoje. Eu estou dividindo ela aqui com a Isabela. Oi, Isa, bem-vinda! Oi, Jé, tudo bem? Muito obrigada. Olá, professores e professoras. Eu sou a Isabela Soares, eu também sou formadora aqui na Start by Alura e eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes e hoje eu estou vestindo um moletom cinza. E vamos lá então para o nosso planejamento de aula. Hoje a gente vai falar sobre a unidade que se chama Inteligência Artificial, Estratégias para a Resolução de Problemas. Nós vamos ver estratégias aí para conhecer melhor essa unidade e também explorar estratégias pedagógicas para poder conduzir as aulas da unidade. Boa, e aí aqui a gente vai apresentar um pouquinho para vocês qual que é a divisão dessas aulas dessa unidade. Então essa é uma unidade que tem 7 aulas e os estudantes vão fazer 2 entregas de projeto. Uma entrega parcial acontecendo na aula 5 e a entrega final acontece na aula 7. E já, você fala um pouquinho pra gente sobre o que eles vão produzir? Falo sim. Eles vão ver algumas habilidades da BNCC durante essa unidade, que vão falar sobre identificar e descrever problemas, avaliar vieses em fontes de informação eletrônicas e também programar soluções para um problema. E eu queria lembrar vocês, professores, que essa unidade vai ter avaliação por unidade dela, tá? Então, fiquem atentos aí a essas habilidades para que elas possam ser contempladas no momento da avaliação. Bom, já já a gente volta para os próximos blocos para passar mais orientações e até já já! Sejam bem-vindos de volta e aqui a gente vai trazer para vocês um pouco sobre quais são os conteúdos que vão ser trabalhados nas aulas 1 a 7 dessa unidade. Então, os estudantes vão trabalhar com o conceito de decomposição, eles vão trabalhar com o conceito de engenharia de prompts, também vão usar a IA, a inteligência artificial, para resolução de problemas e também discutir sobre ética em ambiente digital e direitos autorais. É importante, professores, que vocês lembrem de acessar o material do professor que está disponível na plataforma da Start para vocês, porque ali vocês vão conseguir ver os objetivos de aprendizagem específicos para cada aula. E aí aqui, a gente queria trazer um pouco sobre como vocês podem contextualizar essa unidade com os estudantes. Então aqui é interessante que vocês entendam o que os estudantes sabem sobre inteligência artificial. Então você pode começar essa unidade perguntando para eles o que vocês entendem por inteligência artificial e como que ela funciona. E aqui, a nossa proposta é que vocês façam com eles uma rotina de pensamento, que é a rotina de pensamento, antes eu pensava, agora eu sei. E aqui nessa rotina de pensamento, nessa primeira aula, então, você vai levantar aí os conhecimentos prévios do estudante sobre o assunto, para lá no final você retomar com os estudantes sobre esse conceito de inteligência artificial e como ela funciona. É importante, professor, que esse momento ele pode servir para você como uma avaliação diagnóstica, para você saber o que seus estudantes sabem. E depois, no final, você também pode usar esse momento como uma forma de avaliação para você saber o que eles entenderam sobre a inteligência artificial e o seu funcionamento. Isso mesmo, Isa. Essa unidade, professora, ela é um pouco diferente das outras, porque o instrutor aqui, ele não fica naquela movimentação de fala sobre a programação e o estudante programa no Start Lab. Aqui, ele vai falar sobre a resolução de um problema e uma solução computacional desde a parte da ideação até a parte final. Então, a proposta dessa unidade é que, como se estivesse rolando aí uma competição de programação, onde temos um tema específico, que é problemas que acontecem em uma cidade. E aí, quando a gente tem assim uma competição de programação, a gente precisa pensar bem qual temática a gente vai construir esse projeto. E o nosso instrutor, ele acessa então o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, para poder fazer essas primeiras pesquisas para decidir qual tema será utilizado. E aqui veja, professor, que ele não utiliza a inteligência artificial para dar as respostas para ele, para evitar aí de ter que pensar. E sim, ele utiliza prompts que fazem com que auxilie ele nesse processo aí de elaboração do tema. Então, eu trouxe aqui no slide qual foi o percurso, qual foi o mapa que esse instrutor utilizou na aula e que a gente espera também que o seu estudante utilize para poder decidir qual tema ele vai querer elaborar o projeto. Então, primeiramente, ele perguntou lá para o ChatGPT quais são problemas que são comuns às cidades, independente de qual cidade fosse. E aí, o chat deu várias opções, como, por exemplo, poluição do meio ambiente, segurança, trânsito e transportes públicos. E o instrutor ali percebeu que o que tem mais relação com a cidade dele
era poluição e meio ambiente. Então, ele descartou as outras duas opções e seguiu com essa opção de poluição e meio ambiente. A partir disso, ele foi fazendo novas perguntas, como, por exemplo, ali, qual desses exemplos se encaixa melhor no meu problema? Por quê? Porque ele quis, então, destrinchar poluição e meio ambiente. Então, ele viu que ele poderia ir para o lado de gestão de resíduos ou de poluição de meio ambiente. Ele quis ir para o lado de gestão de resíduos. Depois, posteriormente, a partir disso, ele poderia seguir para vários caminhos. Então, um sistema de coleta e descarte, um simulador de limpeza de rios, um aplicativo de denúncia. E ele decide, então, seguir com um simulador de limpeza de rios junto com uma história interativa sobre um rio limpo. Por que ele faz isso? Porque ele quer conscientização sobre o descarte de lixo. Então, a ideia final que ele tem, a partir de todo o percurso que ele fez ali no ChatGPT é que ele vai montar um simulador por meio de uma história interativa sobre a relação de uma pessoa com o lixo e o impacto para a cidade. Então, perceba que ele precisou de todo um percurso para chegar até esse tema final. E aqui eu trouxe um modelo desse mapa de decisões para que o seu estudante utilize aí na hora de escolher a temática. E aqui, professor, você poderia, por exemplo, sugerir que os estudantes utilizassem alguma solução de problema para algo que está acontecendo na escola, por exemplo, ou na sala de aula, ou trazer para alguma temática, por exemplo, estou na semana da festa junina ou do Halloween, eu tenho algum problema aqui que eu não sei como organizar essa festa, por exemplo. Ele pode ali tentar alguma ideia relacionada a este momento que a escola está passando. Então, vai ser bem interessante ele seguir esse planejamento que a gente traz aqui no slide para vocês. E aí, depois que ele faz todo esse planejamento, é importante que esse estudante, ele mostre para a sala de aula o que ele vai apresentar. Então, o instrutor, ele já faz ali toda a explicação do que é um slide, ele loga no Google Apresentações, para que lá dentro ele vá mostrando o que é interessante que apareça num slide, como fazer essa edição do slide e o que é importante de ter ali dentro. Então, é importante que o seu estudante, na hora que ele for apresentar qual ideia ele teve, que ele fale sobre a introdução, então qual temática, como que ele pensou naquilo, depois, problema e, por último, a solução, o que ele está sugerindo que seja feito para que esse problema seja sanado. Muito bom. E é importante, professores, que vocês proponham e coloquem um momento para que o estudante consiga compartilhar isso que eles produziram, né? Porque é nesse momento de compartilhamento que eles começam a definir quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre os projetos. Pode levantar algumas possibilidades de contribuição, então dar feedbacks em relação ao trabalho de um colega, receber feedbacks dos colegas e também despertar a curiosidade para a prévia de cada projeto. E aqui, professor, vale lembrar que caso você não queira usar o Google Apresentações, você pode usar qualquer outra ferramenta para fazer essas apresentações. Então, você pode usar, por exemplo, o Canva, o Miro, o Figma, o Padlet. Então, fica ao seu critério qual ferramenta você vai utilizar com seus estudantes. A gente vai ficando por aqui e a gente volta já já com mais dicas sobre a sua unidade. Bem-vindos de volta, professores. E agora, a gente trouxe, então, aquela sugestão que a gente já comentou um pouquinho no começo, sobre a rotina de pensamento de antes eu pensava, agora eu sei. Então, quando você chegar no final da unidade com os seus estudantes, é legal você retomar o que os estudantes escreveram naquela primeira rotina de pensamento do que eles pensavam. Então, nas aulas finais, eles vão escrever o agora eu sei. E esse momento é bem importante, porque eles vão comparar aí os pensamentos deles e eles vão ver que ao longo da unidade eles mudaram bastante de opinião. Alguns provavelmente pensavam que a inteligência artificial iria pensar por eles ou substituí-los, né? Substituir os professores, muitos pensam. E durante essa unidade, o instrutor ele vai mostrando que não, que a gente é muito importante também ali no momento das pesquisas e que ela é uma ferramenta que vai auxiliar a gente a economizar nosso tempo, a organizar melhor as nossas ideias, mas que nunca ela vai trazer tudo certinho pra gente, né? Algo também que é falado nessa unidade é a importância da gente checar as fontes de informação que a gente está procurando. Então, muitas vezes, o que o ChatGPT ou outros tipos de inteligência artificial nos dão como resposta, muitas vezes aquela informação não foi de um lugar muito confiável. Então, apesar da inteligência artificial ajudar, mesmo assim a gente precisa checar essas informações
para os momentos de trabalho, para os momentos de dissertação, TCC, a gente nunca pode colocar a informação direto que foi tirada de lá, porque muitas vezes essa informação vai estar equivocada. Então, tomem cuidado. E com certeza os estudantes vão ter aprendido tudo isso e vai ser bem rica esse momento aí de debate. E em seguida, a gente sugere que depois que todos os estudantes tiverem mostrado a apresentação deles, que eles façam também esse momento para repensar. Então, pensar o que a gente adotou para a nossa apresentação, para a nossa ideação de solução de problema, que foi sugestão direta da IA. Porque pode ser que tenha alguma parte que tenha sido uma sugestão direta. Ou então, o que a IA não sugeriu e que foi criação nossa. É legal criar esse momento de reflexão ali, de debate do que fui eu que pensei e do que foi a IA que pensou. Tenho certeza que muitos estudantes tiveram ideias por conta própria que não dependeram da inteligência artificial para a criação da apresentação deles. E também, por que houve essa diferença do que a IA pensou e do que eu pensei? Porque a IA tem repertórios limitados, né? Então, a gente tem a nossa experiência de vida, a gente conhece quais os problemas a nossa cidade está passando, ou a nossa sala de aula, ou a nossa escola, que muitas vezes a IA ela não tem acesso a isso. Então, essa diferença se dá por isso. Então, traga essa discussão para os estudantes. E, por último, uma pergunta polêmica, né? Será que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? E a resposta é que não, né? Então, depois dessa unidade toda e tudo que o instrutor falou, os estudantes vão ter plena consciência de que não, a IA não vai substituir o ser humano. E eu acredito que esse pensamento vai ser bem reconfortante para eles, né? E esse debate é bem importante porque hoje em dia a IA está muito presente em tudo quanto é discussões, em posts na rede social, então vai ser bem interessante. Boa, Gé. E aí eu queria trazer uma dica aqui para vocês, professores, que é em relação à formação docente dessa unidade. Lembrando que toda unidade que os estudantes têm acesso, vocês têm acesso a uma unidade só para vocês, que é a unidade de formação docente. Nessa unidade de formação docente, a gente traz algumas dicas para vocês, orientações pedagógicas, algumas sugestões de como vocês podem avaliar uma determinada atividade, enfim, para apoiar vocês no momento que vocês estiverem planejando as suas aulas. E além disso, é muito importante que vocês olhem para a unidade do estudante. Então, que vocês passem ali e vejam quais são os exercícios que vão estar presentes, como que o instrutor está levando as discussões. Porque é esse momento que você começa a pensar o que pode ser um desafio quando você estiver trabalhando essa unidade com os estudantes. E aí, quando você tem noção de qual pode ser o desafio, você já começa a pensar em quais podem ser as soluções para esse desafio. Então, eu te convido a olhar para todos esses materiais. Isso mesmo. E aqui a gente traz o documento orientativo, que é o nosso documento lá da Start, onde tem várias perguntas já com soluções e respostas para qualquer dúvida que você possa ter enquanto docente, tá? Então, a gente traz o link e o QR Code. Esse é um documento que ele é um documento vivo. Então, ele é atualizado sempre. Conforme vai atualizando alguns recursos e layouts, a gente vai atualizando ele também. Então, mantenha esse link favoritado aí no computador de vocês, para que vocês acessem sempre que tiverem uma dúvida. E por último, trazemos o nosso QR Code de avaliação desse planejamento. Então, apontem a tela aí do celular, ou então utilize o link ali do lado para avaliar. A gente gosta muito de ter o feedback de vocês, para que a gente possa melhorar a cada semana. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui, e obrigada também a Isa por ter participado. Muito obrigada, professores, e até mais. Tchau, tchau.